Só que ele pode mostrar a realidade do que o mundo pode se tornar através de uma atitude nossa. A Bíblia diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. A tua palavra, ela é viva, a tua palavra, ela é eficaz. O Senhor sabe, meu Pai, o quanto nós somos dependentes da sua presença neste lugar. Fala conosco, Pai. Fala conosco mais do que o Senhor tem falado. Nos convença da sua verdade nesse dia. Que o Senhor Jesus continue sendo o centro de todas as nossas atenções e que o seu nome maravilhoso seja exaltado, glorificado e engrandecido aqui nesse lugar, nessa noite. E no teu nome santo, meu Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, quem que aqui essa noite está respirando? Quem aqui essa noite já comeu? Quem aqui essa noite tem um lar para morar? Eu pergunto isso, irmãos, porque nós temos muitos motivos para ser gratos. Muitos motivos. Mas a pergunta que eu faço é: nós somos gratos? Se a gente fizer uma autoanálise da nossa vida, o quão grato nós somos? E tem uma forma, talvez, que a gente consiga compreender se nós somos gratos ou não. Quais são as primeiras palavras que saem da nossa boca quando nós acordamos? Qual é a primeira atitude que nós tomamos quando nós acordamos? E se nós pararmos para pensar, são coisas muito simples, mas são coisas que revelam se o nosso coração é grato ou não. A verdade, irmãos, é que a gratidão, ou quão grato nós somos, revela o nosso caráter. Porque tem muita gente que acorda reclamando da vida, que acorda reclamando dos filhos, acorda reclamando do trabalho. E muitas vezes nós estamos reclamando, mas a gente esquece que tem muita gente que não tem um trabalho e está naquele dia acordando desesperado para tentar arrumar alguma coisa, para levar seu currículo. Tem muita gente que está tentando ter um filho e não tem. Tem muita gente que está num leito de hospital, doente. E nessa noite eu queria, baseado nesse texto que nós encontramos, trazer 4 lições a respeito da gratidão. E são lições que nós precisamos levar para a nossa vida, levar na vida das pessoas que estão perto de nós. Mas antes de eu entrar nessas lições, eu queria mais uma vez fazer uma pergunta. Hoje, você já agradeceu a Deus pela sua vida? Quantas vezes hoje você já disse obrigado? Irmãos, em primeiro lugar, a gratidão, ela é rara. Não devia ser, mas a gratidão, ela é rara. Lucas 17,15 diz assim:
Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Irmão, vocês já pararam para pensar que aqui nessa passagem, Jesus, ele nos traz uma estatística. Infelizmente, ele é uma estatística que, com certeza, a gente vê ela no mundo. Ou seja, somente 10% das pessoas são gratas. Perceba que nós tínhamos 10 leprosos, somente um, ou seja, 10%, voltou para agradecer. Ou seja, 90% das pessoas, infelizmente, veem outras pessoas fazendo algo de bom para elas e não retribuem. A Bíblia está nos mostrando isso. É uma realidade. De 10, somente um voltou. Vamos pensar, por exemplo, nas nossas orações. Qual é o princípio das nossas orações? Como é que as nossas orações elas começam diariamente? Eu tenho aprendido, irmãos, a importância da gratidão. Eu aprendi isso bastante com o pastor. E hoje, eu sempre inicio as minhas orações agradecendo. E eu não estou dizendo aqui aos irmãos que eu não peço as coisas para Deus. Eu peço, e peço bastante. Mas eu tenho aprendido a agradecer a tudo aquilo que eu puder agradecer, a tudo aquilo que vier na minha mente, que é algo de bom, que é algo que eu desejo, ou algum livramento que eu possa ter lembrado, qualquer situação, a tudo que eu puder agradecer, eu agradeço. Eu vou pensando em cada coisa que vem acontecendo, cada bênção, os favores que Deus vem trazendo sobre a minha vida, até as lutas que diariamente a gente enfrenta, irmãos, e eu vou agradecendo. Por isso que a gratidão é sim algo muito raro. Porque na maioria das vezes, irmãos, nós iniciamos a nossa oração pedindo, pedindo, pedindo e sempre pedindo. E o próprio Jesus nos mostra, através do ensinamento dele, que a gratidão ela tem sempre que vir primeiro. Mateus 15, 36 fala sobre os milagres dos pães e dos peixes. E a Bíblia diz assim: depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Irmãos, vocês percebem a passagem? Vocês viram o que Jesus fez? Ele deu graças. Ele não pegou o pão, simplesmente partiu, entregou aos discípulos para que os discípulos entregassem ao povo. Primeiro, ele deu graças e depois partiu. E a bênção foi tão grande que, se vocês continuarem na passagem, vocês vão ver que teve sobra. Todos se fartaram e houve sobra. Irmão, se você quer provisão na sua vida, seja grato, porque a gratidão, ela ativa a provisão. Aquele milagre que você quer que seja realizado na sua vida, comece sendo grato. A Bíblia fala também em João 11:41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aqui nessa passagem nós estamos falando da ressurreição de Lázaro ressuscitado. Ou seja, irmãos, além da gratidão, ela ativar a provisão. A gratidão, ela ativa o sobrenatural. Porque Jesus não chegou para Deus e pediu: Deus, tira Lázaro dessa situação. Não, irmãos. Jesus primeiro agradeceu.
E qual que é a lição que Jesus nos ensina com essas duas passagens? Que a chave da vida é nós agradecermos ao milagre, antes mesmo que o milagre aconteça. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer, que o Espírito Santo de Deus manda dizer. Quando você é grato pelo que você tem, Deus manda o que você não tem. Eu vou repetir. Quando há gratidão em nós, a tudo aquilo que nós temos, Deus vai ativar a provisão e Deus vai ativar o sobrenatural e vai mandar o que nós não temos. Por isso que a gratidão é rara, irmãos. Porque o diabo todos os dias ele tenta colocar no coração um sentimento de ingratidão. E se a gente não é grato em todas as coisas, se nós não somos gratos às pessoas, automaticamente nós não seremos gratos a Deus. Vamos pegar, por exemplo, o nosso dia a dia. Muitas vezes nós vamos, por exemplo, num restaurante e o garçom nos serve e a gente acha que é a obrigação dele fazer isso, porque é o trabalho dele, ele está recebendo para isso e não tem um muito obrigado, não tem uma gentileza. Muitas vezes nós vamos abastecer o nosso carro e a gente acha que é a obrigação do frentista fazer aquilo e a gente não tem uma gentileza de dar um muito obrigado pelo serviço prestado. Muitas vezes estamos no trânsito, damos passagem para alguém e não existe um muito obrigado, ou seja, não existe gentileza por parte das pessoas. Eu falo isso de todos os lados. Muitas vezes também nós somos gentis, por exemplo, as pessoas no trabalho dela que estão nos servindo, e nós somos gentis e gratos com essas pessoas, nós agradecemos e essas pessoas não nos devolvem com uma gentileza. E são coisas mínimas. E infelizmente nós não estamos acostumados a dizer obrigado, a agradecer alguém que nos faz algum bem, porque a gente pensa que no dia a dia as coisas vão acontecendo e é uma obrigação. Mas hoje aqui, irmãos, eu estou pregando para crente. E eu falo isso porque muitas vezes a gratidão que tinha que vir de nós, ela vem de pessoas que a gente menos espera. Nós devíamos ser exemplo. Mas muitas vezes, pessoas que a gente estima bastante nos decepciona. Por isso que Lucas 17:18 diz assim: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro. Irmãos, aqui, o que Jesus estava fazendo? Jesus ele estava dando uma indireta, bem direta para os judeus. Sabe por quê, irmãos? O povo judeu se achava o povo escolhido. O povo judeu, ele se achava a nação santa. O povo do Messias. Mas era um povo ingrato. E a gente vê isso lá na história, lá no Antigo Testamento. É só a gente ler o livro de Êxodo. A ingratidão daquele povo, mesmo diante de tudo aquilo que Deus fez. Qualquer lugar para onde Deus os mandasse, qualquer provisão que Deus enviasse, qualquer milagre que acontecia na vida deles, eles sempre eram ingratos. Por isso, irmãos, nós não podemos nos deixar vencer pela maioria. Um único leproso voltou. E esse único poderia ser muito bem influenciado pelos 9, mas ele não foi. Mesmo que o mundo seja ingrato,
Mesmo que 90% seja ingrato, nós não somos. Nós somos diferentes. Nós somos raros. Nós somos os 10%. Nós viemos no mundo para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós viemos no mundo para influenciar pessoas, irmãos. Mesmo aquelas que são ingratas. Amém? Nós somos raros. Nós somos diferentes. Nós somos os 10%. Em segundo lugar, a gratidão, ela tem que ser ensinada. Porque ninguém nasce grato. Por exemplo, quem é pai? Quantas vezes, diariamente, nós temos que ensinar os nossos filhos a serem gratos? Todos os dias. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Todos os dias nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre gratidão. A gratidão, tem que ser ensinada. A gratidão é algo que ela tem que ser praticada todos os dias. Porque todos os dias nós vamos nos deparar com situações que vão exigir de nós a gratidão. A gratidão em nós, ela tem que ser um estilo de vida, ela não tem que ser algo forçado, ela tem que ser algo natural, ela tem que ser algo que está já cravado dentro do nosso coração. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, converse com seu filho sobre gratidão. Converse com o seu filho sobre cada novo dia, sobre as provisões que Deus coloca na vida deles, sobre o alimento diário que eles recebem, sobre as roupas que eles usam, sobre a escola que ele tem a oportunidade de estudar e aprender, sobre os professores que eles têm e são capacitados a trazer um conhecimento a eles. Ensine a eles sobre a gentileza, porque isso tem que fazer parte da vida deles. A gratidão nas pequenas e nas grandes coisas, elas têm que fazer parte da vida deles. Não é no dia do aniversário, não é no dia das crianças, é no dia do Natal, onde eles recebem presentes. A gratidão tem que fazer parte da vida deles. Outro exemplo. Que nós sejamos homens e mulheres gratos a tudo aquilo que está à nossa volta. Na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Porque não adianta nada a gente lançar uma campanha que fala sobre gratidão e nós saímos daqui, ouvimos durante 7, quintas, 8, 9, 10 e passar da porta e no nosso dia a dia nós não sermos gratos. A gente acorda resmungando, a gente acorda reclamando, nós não dizemos muito obrigado nas mínimas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque no nosso papel como cristão, a nossa vida, através da nossa gratidão, nós somos reflexo na vida das pessoas. Nós somos reflexo naqueles que estão à nossa volta. E as nossas atitudes, quando elas são atitudes principalmente positivas de gratidão, elas vão encorajar as outras pessoas a serem gratas também. Outro exemplo, foi feito um estudo nos Estados Unidos, 220 alunos. E eles decidiram fazer assim, durante 2 semanas, 15 dias, um grupo pegava 5 coisas ao quais eram gratos todos os dias. Escrever todos os dias 5 coisas ao quais eles eram gratos. E um outro grupo escrever coisas ao quais eles não eram gratos. Irmãos, quando encerrou esse período, foi mostrado através dessa pesquisa que aqueles que escreveram as coisas ao quais eles eram gratos, eles começaram a observar a vida de uma outra forma, principalmente em relação à família. Irmãos, nós precisamos parar de reclamar dos nossos pais. Nós precisamos parar de reclamar dos nossos esposos, esposas, namorados. Nós precisamos parar de reclamar dos nossos filhos. Nós precisamos parar.
Nós precisamos valorizar a vida deles. Porque quando nós valorizamos essas pessoas que convivem com nós dia a dia, isso vai trazer bênção, vai trazer progresso, não só para a vida deles, mas para a nossa vida também. Porque uma pessoa que não sabe agradecer, olha só, uma pessoa que não sabe agradecer, ela pode ter tudo, mas lá no fundo, ela vive uma vida infeliz. E na pesquisa mostra que os outros 5, eles não evoluíam, eles continuavam com o coração sempre duro. Mais um exemplo. Irmãos, nós temos que ser generosos. Nós temos que abençoar a vida de outras pessoas. Nós temos que incentivar os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, nós como igreja, a doar. Tenho algo que eu faço, sempre quando alguém bate na minha casa para pedir alguma coisa, alguma comida, algum vestimento, eu sempre faço questão que os meus filhos vejam isso. Eu sempre faço questão que eles vejam eu pegando alguma peça de roupa, ou uma comida, ou até preparando algo para quem está lá. Para que eles vejam que dentro da casa deles, eles têm abundância. Eles abrem a gaveta, eles têm várias peças de roupa para escolher. Eles abrem um armário, tem 2, 3 pacotes de macarrão, 2, 3 pacotes de molho de tomate, para que eles sejam gratos a isso e eles entendam que as pessoas lá fora muitas vezes não têm 1/3 daquilo que nós temos dentro da nossa casa. Irmãos, quantas roupas em excesso nós temos? Quantos calçados em excesso? Quantos alimentos, às vezes, a gente vai no mercado, a gente compra por impulso e ele fica lá, a gente vai postergando e não faz. Outra coisa que eu ensino muito aos meus filhos, e eu mostro isso para eles, em relação à roupa. Eu gosto muito de roupa cristã, os irmãos já devem ter percebido, eu tenho várias, eu adoro. E eu sempre compro, a cada 4, 5, 6 meses, eu compro um pacote novo, 4, 5, 6. E quando eu compro uma quantidade X, comprei 6 camisetas, eu vou no meu guarda-roupa. E independente se as roupas que estão no meu guarda-roupa, elas estão novas ou não, eu retiro a mesma quantidade de camisetas que eu comprei, e eu pego essas camisetas e eu dou para alguém. Eu abençoo a vida de outras pessoas na mesma quantidade. Nós precisamos ser generosos, irmãos. Nós precisamos abençoar as pessoas. Eu tenho certeza que cada um de nós vai chegar em casa hoje e vai encontrar algo que está lá, ó, que pode servir de bênção na vida de outra pessoa. Pensa nisso, porque muitas vezes nós temos tudo, e a gente não dá valor. Amém? Tem uma história de um rapaz pobre que ele vendia mercadorias de porta em porta para pagar os seus estudos. E ele viu que lhe restava uma simples moeda e ele estava com fome. Ele decidiu que pediria comida na próxima casa. Porém, uma mulher jovem abriu a porta e quando ela abriu, ele se envergonhou. Em vez de pedir comida, ele pediu um copo d'água. E a mulher percebeu que o jovem parecia faminto. E assim lhe deu um copo de leite. Ele bebeu devagar e depois perguntou, tá lá na... Quanto lhe devo? A mulher respondeu, não me deves nada, respondeu. Minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa. Ele disse, pois te agradeço de todo o coração. Quando Howard Kelly, que era o nome desse homem, saiu daquela casa, não só se sentiu mais forte fisicamente, mas toda a sua fé em Deus e nos homens ficou mais forte, porque ele já estava resignado a se render e deixar tudo. Anos depois, essa mulher ficou gravemente doente. Os médicos estavam confusos. Finalmente, a enviaram a uma cidade grande, onde chamaram um especialista para estudar a sua rara enfermidade. Chamaram o doutor Howard Kelly.
aquele homem do copo de leite, para examiná-la. Quando ele escutou o nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos. Imediatamente foi ao quarto da paciente e a reconheceu imediatamente. A partir daquele dia, dedicou atenção especial àquela paciente. Depois de uma demorada luta pela vida da enferma, ganhou a batalha. O Dr. Kelly pediu à administração do hospital que lhe enviasse a fatura total dos gastos para aprová-la. Ele a conferiu e depois escreveu algo e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abrir, porque sabia que levaria o resto da vida para pagar todos os gastos do hospital. Mas finalmente abriu a fatura e algo lhe chamou a atenção, pois estava escrito o seguinte: pago totalmente, faz muitos anos, com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. Lágrimas de alegria correram de seus olhos e seu coração feliz orou assim: graças, meu Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos. Irmãos, tudo que você dá para o mundo, tudo, o mundo te devolve. Um simples ato de gratidão pode criar, irmãos, uma onda sem fim, que nós possamos ser responsáveis por essas ondas. E sabe, quando nós somos gratos, muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo as coisas para as pessoas, mas a gente está fazendo para nós mesmos e a gente nem sabe. Sabe, fazer as coisas com a motivação certa, sem exigir nada em troca. Irmãos, quando Jesus Cristo fez tudo aquilo que ele fez por nós, entenda o que eu vou falar. Obviamente ele fez para mim e para você, mas ele estava pensando nele. Sabe por quê? Porque ele nos ama tanto, que ele não conseguia se imaginar vivendo sem nós. E isso que nós precisamos entender. Porque quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio para nos dar a vida eterna. E quando nós temos a vida eterna, é porque nós vamos morar com ele, lá nas moradas celestiais. Porque se tem alguém que nos ama, verdadeiramente, é ele. Então que a gente possa ser gratos, irmãos, todos os dias de nossa vida. Em terceiro lugar, não justifique a sua ingratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, nós possamos dar graças em todas as circunstâncias, sempre. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não agradeci porque é o trabalho dele, é a obrigação dele. Eu não agradeci porque as circunstâncias que eu estou vivendo hoje não tem motivo algum de eu ser grato. Eu não agradeci porque ele nunca agradece aquilo que eu faço para eles. Irmão, você sabe o que é isso? Isso daqui é a síndrome de Adão. Adão pecou, teve a participação da Eva, ou seja, ninguém erra sozinho. Mas o que foi que Adão disse para Deus? A mulher que tu me deste. Irmãos, pessoas ingratas, geralmente elas não se veem. Elas só veem as outras pessoas. E elas atribuem a ingratidão por causa das outras pessoas. Eu fico pensando na passagem, irmãos, que nós lemos. Irmãos, qual que é a justificativa daqueles 9 leprosos não terem voltado e agradecer ao Senhor? Não tem justificativa, irmãos. Eles caminharam até Cristo, eles buscaram. Talvez eles tenham dito: a gente precisa ir ao sacerdote, a gente quer ser purificado logo. Irmãos, ingratidão não tem justificativa.
Em nome de Jesus, irmãos, se o Espírito Santo de Deus está falando contigo essa noite, tocando naquela ferida, não saia daqui tentando se justificar. Reconheça onde existe ingratidão na sua vida e passe a ser grato. Troque as suas justificativas por atitudes de gratidão. E em último lugar, muitos têm fé para receber, poucos têm fé para entregar. Irmãos, tudo isso tem a ver com ingratidão e tem a ver com a passagem dessa noite. Lucas 17, 12 e 13, o texto continuando diz: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aí lá no versículo 15, 16 e 17, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Irmãos, todos eram leprosos. Todos estavam na mesma cidade. Viviam na mesma cidade. Todos clamaram ao mesmo Deus. Todos estavam indo no mesmo sacerdote. Todos viram que estavam curados quando eles estavam caminhando. Porém, só um voltou para agradecer. Infelizmente, muitos de nós, quando quer algo de alguém, faz o que for preciso para conseguir. Mas eu pergunto, e quando é para a gente entregar algo para alguém? Como é a nossa atitude? Sei lá, muitas vezes são os obstáculos, né? Não sei. Por isso que eu falei anteriormente. Eu fico pensando nessa passagem. Qual a justificativa desses 9 não voltarem para agradecer? Ah, Deus, mas o Senhor sabe que eu sou grato. O Senhor conhece o meu coração. Irmãos, não funciona assim. Por isso que muitos têm fé para receber, poucos têm fé para entregar. Quantas pessoas já passaram na sua vida e já fizeram algo por você, que te deram algo? E quando foi a sua vez, o que é que você fez? Você já parou para pensar naquilo que Jesus fez por nós, irmãos? Você já parou para pensar a salvação que Ele trouxe ao nosso coração quando Ele se deu por nós? Agradeça, irmãos, a tudo que Ele fez e a tudo que Ele ainda vai fazer. Agradeça a Ele pela salvação dos seus filhos, pela salvação da sua família. Agradeça a Ele pela saúde da sua casa, pelo seu trabalho. Agradeça a Ele por pagar as suas contas, mesmo que em momentos de dificuldade, mesmo que só na bênção mesmo. Agradeça a eles, irmãos, por ter força, por resistir ao mal. Agradeça a Ele as bênçãos que ainda não se manifestaram na sua vida, mas que elas vão acontecer. Elas estão a caminho de acontecer. Agradeça a Ele, irmãos, as coisas que você quer ver, que você quer viver. Porque a palavra de Deus fala que não será envergonhado e não será confundido todo aquele que nele espera e todo aquele que nele confia. Para encerrar, tem uma história de um senhor de 93 anos. E ele havia sido internado em um hospital com problemas pulmonares graves. Mas ele resistiu, ele não morreu. Mas ele teve que usar oxigênio. No dia que ele saiu do hospital, entregaram para ele uma conta no valor de 500 euros, por causa de um dia de oxigênio que ele teve que usar.
E nessa hora esse senhor começou a chorar copiosamente. Os enfermeiros, os médicos, eles imaginaram que ele estava chorando porque ele não tinha dinheiro para pagar a conta. O médico chegou para ele e disse: não se preocupe, não precisa ficar assim. Você pode sair daqui e depois você vê como pagar. E o senhor disse: não é isso, eu tenho dinheiro. Eu estou chorando porque durante 93 anos da minha vida, todos os dias, Deus me deu oxigênio. E eu nunca precisei pagar nada por isso. Porém, também, eu nunca agradeci. John Miller disse assim: a felicidade de uma pessoa depende da profundidade da sua gratidão. Então eu pergunto: quão profunda é a nossa gratidão hoje? Irmãos, se nós formos capazes de ver a mão de Deus em todas as circunstâncias, nós seremos capazes de ver toda a obra que Ele fez em nossa vida e através de nossa vida. E uma forma de nós honrarmos a Deus, irmãos, é a gente ser grato. É a gente sempre lembrar de tudo aquilo que Ele fez e Ele faz por nós todos os dias. Então, cada um de nós aqui essa noite, a gente possa olhar lá para trás, a gente possa fazer um mergulho no túnel do tempo da nossa vida e ver tudo aquilo que Deus já fez por nós. Quantas bênçãos, quantos livramentos, quanta provisão, quanto cuidado, quanta experiência, quanta proteção. Deus merece a nossa gratidão diária. E eu queria encerrar com o Salmo 103, 1 e 2. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum só de os seus benefícios. Ou seja, bendiga ao Senhor, agradeça ao Senhor todos os dias. Recebam essa palavra no coração de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.